Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao CHTB Marcos Paixão. Hoje nós estamos começando um interativo com você que está nos acompanhando, você que já é aluno do curso do CHTB Marcos Paixão e você que ainda não é aluno do curso. Aproveita, faz a assinatura do CHTB Marcos Paixão, participa conosco das aulas todas as quartas-feiras às 20h30. Você pode ter a oportunidade de começar a estudar com muita profundidade a história e a teologia dos batistas. Então eu convido você a assinar o curso. Você pode fazer a sua assinatura pelo WhatsApp, sem burocracia, muito rápido, muito facilmente. Você entra em contato com o número 86, o DDD 99407 9637. Entre em contato conosco. Rapidamente nós vamos colocar você ali para a sala de aula do curso, então acompanhar todas as nossas disciplinas. Toda quarta-feira às 20h30, horário de Brasília, 21h30. No horário aqui nosso, que não está no horário de verão, 20h30. Hoje nós vamos estar conversando com vocês, discutindo um material que chegou para mim, que foi veiculado no programa Bibotalk. O Bibotalk é um programa do Rodrigo Bibo. Rodrigo Bibo, ele entrevista pessoas, ele conversa sobre teologia. É um programa muito bom, bastante divertido, às vezes engraçado até. E ele tem levado muita gente para conversar a teologia. Calvinistas, arminianos e outras pessoas com outras linhas de pensamento também. Em um dos programas, no episódio 274, lá do Bibotalk, o Rodrigo Bibo convidou o Wellington Mariano. O Wellington Mariano, ele é um professor, ele é da Assembleia de Deus, ele também é tradutor, ele trabalha como tradutor, especialista em estudos teológicos, é pastor da Assembleia de Deus, como frisei, e também ele trabalha com algumas obras teológicas, tem alguns estudos preparados. Nessa conversa que o Rodrigo Bibo teve com o Wellington Mariano, eles estavam falando sobre a questão do que é ser reformado. E naquele programa, no meio do programa mais ou menos, eles falaram sobre os batistas. Há um trechinho lá no Bibotalk número 274 que eles falam sobre os batistas e a questão de batista ser reformado ou não e a questão da origem dos batistas. Um dos nossos alunos, um aluno do CHTB Marcos Paixão, assistiu o programa, ouviu o programa, entrou em contato com o Rodrigo Bibo, mandou um e-mail para o Rodrigo Bibo. O nosso aluno foi o Vinícius Ferreira, um pastor batista. Vinícius Ferreira fez contato com o Rodrigo Bibo, porque uma das informações que o Wellington Mariano apresentou ali no programa sobre a origem dos batistas, o nascimento dos batistas, o nosso aluno Vinícius Ferreira, que é de São Paulo, ele questionou e ele mandou o seguinte texto para mim. Esse aqui é o texto que o meu aluno, o Vinícius, me enviou. Ele diz assim: ouvindo o episódio 274 do Bibotalk, o Wellington Mariano diz que os batistas nasceram arminianos. Graças ao seu curso, tentei corrigir a informação. Eles me deram uma resposta que passo a você. Nela, eu sugeri novamente uma entrevista com você. Segue a resposta do Mariano. O Vinícius Ferreira, ele havia conversado com o Rodrigo e havia sugerido que o Rodrigo Bibo conversasse comigo sobre a questão dos batistas. Eu nunca recebi convite, Estou frisando isso só porque ele coloca isso aqui no e-mail, que conversa comigo. Mas o que chama a atenção nessa colocação do nosso aluno Vinícius Ferreira é que no programa o Wellington Mariano diz que os batistas nasceram arminianos. E ele diz que tentou corrigir a informação, ele tentou colaborar. A resposta que nós temos aqui é bem interessante. Antes de mais nada, gente, é importante frisar que o convidado, o Wellington Mariano, é uma pessoa muito qualificada. Eu ouvi o programa, está com
Nós estamos gravando aqui para termos gravado há mais de um mês atrás. Então eu ouvi o programa na véspera em que iria gravar, depois tivemos um probleminha, não deu para gravar esse programa na data que eu pretendia. Mas eu ouvi o programa todo, acompanhei toda a argumentação de todo o tema que é tratado ali e percebi que o Wellington Mariano tem uma qualificação, ele apresenta algumas ideias ali até interessantes sobre o que é ser reformado, a questão dos padrões de fé, né, a unidade das confissões reformadas e coisas que nós não vamos tratar aqui hoje, porque nós vamos tratar só do que ele questiona sobre os batistas. Mas deu para perceber que é uma pessoa que se preocupa em estudar, um leitor, ele tem as suas qualificações. Na época estava inclusive no Canadá, não sei se ainda se encontra por lá, mas estava ali no Canadá fazendo algumas pesquisas. Ele é tradutor de algumas obras, mas eu quero chamar a atenção, antes de começar a responder, a editora da Assembleia de Deus, a CPAD, ela traduziu as obras de Armínio na língua portuguesa. Não sei se vocês conhecem as obras de Armínio, mas o grande problema não é traduzir as obras de Armínio, porque para o acadêmico é bem interessante ter as obras de Armínio. Até para o calvinista é muito importante, interessante ter as obras de Armínio para que você pesquise, se aprofunde no pensamento, né, do próprio Armínio e não de terceiros. Então é muito interessante. Mas o grande problema que nós temos encontrado nessa questão é que a CPAD, que tem traduzido alguns livros, tem cometido equívocos nas suas traduções e equívocos graves. Nas obras de Armínio, por exemplo, há equívocos que a CPAD comete, os tradutores cometem. Eu tenho certeza que o Wellington Mariano não faz parte da equipe de tradução dessa obra de Armínio, porque me parece que ele inclusive soltou uma nota dando algumas explicações do que teria acontecido, mas ele não está na equipe de tradução das obras. Mas essas obras de Armínio, a CPAD, ela é um pouco tendenciosa nas traduções para puxar um pouco para a sua teologia. Isso não aconteceu só com as obras de Armínio, não. Outras obras traduzidas pela CPAD também apresentaram problemas, falhas na tradução. Me parece que a obra está ali na minha estante, do Flávio José, tem alguns problemas de tradução, mas o que me chamou a atenção foi um probleminha que não é nem um problema de tradução. É aqui no livro do Mark Dever, e aqui eu devo essa informação ao reverendo Alain René, que conversou comigo hoje sobre isso. E ao ler aqui esse livro do pastor batista Mark Dever, vocês devem conhecer esse material, um livrinho até volumoso, quando ele está apresentando aqui um sermão no livro inteiro, no livro de Zacarias, esse livro aqui são sermões em cada um dos livros do Antigo Testamento. É como se fosse um sermão geral, envolvendo todo o livro, cada um dos livros do Antigo Testamento. Temos aqui então 39 sermões do Mark Dever. E na mensagem de Zacarias, aqui na página 917 desse livro, nós vamos encontrar a seguinte colocação. Isso aqui está em português, diz o seguinte: essa sessão é uma série de visões, 8 visões do capítulo 1 ao 6, que o Senhor deu a Zacarias com a finalidade de fazer um ponto. Se você tiver a Bíblia de Estudo Pentecostal, pode ver os subtítulos que os editores deram a cada uma dessas versões. Então isso aqui a CPAD traduz como se o Mark Dever estivesse dizendo ou estivesse usando a Bíblia de Estudos Pentecostais. Então, gente, isso aqui é um absurdo, porque a obra original em inglês, Mark Dever não cita a Bíblia de Estudos Pentecostal, que é a Bíblia da CPAD, produzida pela CPAD, comentada com a doutrina pentecostal. O Mark Dever cita uma outra versão da Escritura, a NVI, né? E ali ele apresenta esse texto aqui no livro em inglês com essa outra versão e não com a Bíblia de Estudos Pentecostal. Então isso aqui é uma inserção que não aparenta muita honestidade da editora, nem uma nota explicativa tem. A única nota que se encontra nessa porção aqui é que
a Bíblia pode ser encontrada ali na CPAD. Eles vão mostrar a versão dessa Bíblia na CPAD. Mas eu quero mostrar, estou falando isso para mostrar que essa questão de tradução é muito importante, que o Wellington Mariano, embora seja tradutor, seja da Assembleia de Deus, ele não faz parte dessas obras que foram traduzidas e que contém esses erros teológicos, né? Eu vou ler aqui o e-mail com a resposta para o nosso aluno e vou comentar rapidamente essa resposta para vocês. Essa resposta foi dada pelo próprio Wellington Mariano. O Rodrigo Bibo enviou o e-mail do nosso aluno do CHTB, do Vinícius Ferreira, para o Wellington Mariano, e o Wellington Mariano envia uma resposta para o Rodrigo Bibo, que enviou para o meu aluno, que enviou para mim. A resposta diz assim: Bibo, tudo beleza? Sei que não sou infalível, mas pesquiso muito o que digo e, portanto, posso mostrar minhas fontes. O irmão do e-mail acima apenas fez uma afirmação, mas sem apresentar provas ou embasamento de sua afirmação. Claro, talvez ele tenha sido ensinado que os batistas particulares tenham surgido junto com os batistas gerais, arminianos. Talvez ele seja batista e calvinista e deseje que a origem de sua denominação seja a mesma da teologia que ele defende. Mas esse não é o caso. Eu vou ler os parágrafos e vou comentar aqui os parágrafos com vocês. Bom, primeiro, o Wellington aqui, ao meu ver, ele tenta desqualificar um pouco as palavras do nosso aluno, quando ele começa a fazer essas insinuações aqui, como se o nosso aluno fosse uma pessoa apaixonada ali, estivesse até cega de paixão pela sua teologia, o desejo de que a sua posição histórica prevaleça acima de tudo. Então ele parece demonstrar um pouco isso. E ele diz que isso não é o caso, ou seja, talvez ele seja batista e calvinista e deseje que a origem de sua denominação seja a mesma da teologia que ele defende. Mas esse não é o caso. É o caso sim. Os batistas nasceram ali em meados de 1638 com o John Spielberg, os batistas particulares. A doutrina dos batistas particulares é a doutrina calvinista, como está apresentado aqui pelo Vinícius Ferreira. Essa igreja ela nasce da igreja JLJ, que era uma igreja separatista, que passa a adotar, o seu último pastor, o Henry Jessey, passa a adotar o batismo batismo de crentes. Todos os batistas, toda a igreja batista, John Spielberg, o Richard Blunt, todos eles saem dessa igreja JLJ para formar igrejas que seriam então chamadas mais tarde de igrejas batistas, por conta das suas características próprias. Mas o que o Wellington Mariano está querendo dizer aqui é que o outro grupo, que é chamado de batistas gerais, tem o pioneirismo, né? Então eles são de fato os primeiros batistas, como aqui diz o Wellington Mariano. Bom, essa questão é bem interessante, porque primeiro questiona-se até mesmo se esse grupo pode ser chamado de batista. Na verdade, nós chamamos os batistas gerais de batistas gerais por uma convenção. A doutrina que aquele grupo defendia era um conjunto de doutrinas, inclusive muitas doutrinas heréticas. E tem tantas questões por trás disso. O grupo é fundado quando o John Smith batiza a si mesmo e depois batiza Thomas Harris e todos os demais. Aqueles irmãos ainda defendiam uma teologia calvinista. Se a igreja batista geral nasceu com o batismo de John Smith e Thomas Harris, ela nasceu debaixo de uma confissão batista calvinista. Basta você ler, por exemplo, o livro Baptist Theology, 4 séculos de estudos, do Leo Garrett. Leo Garrett vai mostrar que o John Smith, quando escreveu uma de suas obras, e o espaço de uma de suas obras para outra de suas obras, nesse espaço de tempo a igreja foi fundada.
E nesse espaço de tempo entre a primeira e a segunda obra, John Smith ainda era um calvinista. Então, o momento em que ele funda a igreja, eu falei isso muito claramente nas aulas do CHTB Marcos Paixão, quando falamos sobre a origem dos batistas. É só vocês conferirem, nossos alunos, nas aulas lá. Certamente o Vinícius Ferreira acompanhou essas aulas com muita atenção e questionou exatamente essa informação. Então, se os batistas gerais têm o pioneirismo, o Wellington Ferreira deveria saber que esse grupo nasce, mesmo que isso tenha mudado rapidamente. Mas ainda assim eles nascem sobre uma confissão de fé calvinista, uma soteriologia calvinista. Como era todo puritano, como era todo separatista, como era, por exemplo, até mesmo a igreja da Inglaterra. Todos eram ali puritanos e calvinistas. Então, se nós formos pegar, Wellington, ao pé da letra, os batistas gerais não eram gerais no primeiro momento. Eles eram particulares no primeiro momento, quanto à questão da soteriologia. Então, esse não é o caso, ele diz, mas é o caso sim, se nós formos levar ao pé da letra. Segundo lugar, como eu frisei, é questionável se essa igreja pode verdadeiramente ser chamada Igreja Batista, porque o grupo defendia muitas crenças heréticas, crenças que os batistas jamais defenderam. O John Smith, por exemplo, o Thomas Harris, por exemplo, ele dizia sobre o batismo, ele tinha quase que uma teologia em que a salvação dependia do credo ao batismo. Para o John Smith, todo batismo infantil levava à condenação e ao inferno. É uma teologia muito parecida com a teologia adventista do domingo, do sábado, onde eles entendem que a quebra do sábado, a não guarda do sábado, é equivalente a não ser salvo. Então, a expiação de Cristo é secundária nesse caso. A teologia do Harris sobre o credo ao batismo era mais ou menos assim. Para ele, católicos romanos estavam condenados ao inferno. A igreja da Inglaterra, todos estavam condenados ao inferno. Puritanos estavam condenados ao inferno. Separatistas condenados ao inferno. Todos estavam condenados ao inferno. Aqueles que não batizavam, aqueles que batizavam crianças. Todos estavam condenados ao inferno. Todo pedobatista estava condenado ao inferno. E outras crenças a mais. Ele negava a segurança da salvação, negava o pecado original, uma série de crenças do Thomas Harris que nós vamos questionar o quanto esse homem era batista. Ele era batista só porque batizava crentes? Se for assim, os anabatistas também são batistas. Uma série de outras denominações e igrejas que batizam crentes, que batizam adultos, também são batistas. E não é esse o fato. Não é apenas o batismo que caracteriza um batista. Isso deve ficar claro. O Wellington Mariano também diz o seguinte: segue, portanto, excertos de 2 livros que li e que transcrevo aqui tanto o original em inglês quanto também apresento uma tradução para tais textos. Ora, gente, pelo que eu ouvi do programa do Bible Talk, quando ele é entrevistado, e percebi que ele é um homem de estudos, mas isso pode ser uma piada do nosso querido Wellington aqui, quando ele diz que leu 2 livros para apresentar as suas respostas, a sua resposta ao nosso aluno Vinícius. Gente, 2 livros. Eu queria que você mostrasse aqui, Tauan, essa estante aqui de livros. Isso aqui é alguns livros que tratam somente sobre batistas. Batistas ingleses, a origem dos batistas. E nós temos aqui uma pilha de livros, gente. Pelo amor de Deus, 2 livros. Isso aqui são livros que podem e devem realmente ser pesquisados. Mas eu ainda quero chamar a atenção para os livros que são apresentados aqui pelo Wellington Mariano, os livros que ele utilizou nesse trabalho. O primeiro livro é do David Buschard. O David Buschard, primeiro, é presbiteriano. Ele vai falar um pouco sobre os batistas em um dos livros que ele vai citar aqui, que é Explorando as Tradições Protestantes. Ele vai falar um pouco sobre o batismo, mas ele é presbiteriano, ele não é uma pessoa adequada, um estudioso dos batistas, uma pessoa que se aprofunda no estudo dos batistas.
o David Butcher, ele é mais um estudioso sobre a tradição protestante, como é o título desse livro. Ele tem outras obras também. Mas é importante destacar que ele não é um especialista em batistas. Você quer ler um especialista em batistas? Leia aqui as obras do Tom Nettles. Leia as obras do Leo Garrett. Leia James Henihan. Leia o Michael Heinken. Leia o próprio Lupkin. Leia o Sam Waldron. Tem tantos livros que nós poderíamos citar de pessoas que se especializaram no estudo dos batistas, né? Tem aqui o Torbert, tem muitos. Eu não vou citar aqui e sair citando autores, mas é interessante que ele, além de ter lido uma bibliografia muito curta, muito pequena, 2 livros apenas, ele ainda apresenta livros de pessoas que não são especializadas em batistas. O primeiro é esse David Butcher. O David Butcher, ele é PhD, professor de estudos históricos do seminário de Denver, e ele diz: a quem eu tive o prazer de conhecer em sua obra Explorando as Tradições Protestantes. Escreve sobre os fundadores dos batistas, sobre John Smith, Thomas Harris. Após ele falar sobre como Smith foi influenciado pelos menonitas, grupo cristão holandês que adota a soteriologia arminiana, ele narra como Harris se separa do grupo de Smith, mas isso em razão de algumas posições menonitas de Smith. Mas ambos os fundadores em questões soteriológicas foram arminianos, ou ainda que, sem conhecer Armínio, defendiam na soteriologia o que Armínio basicamente defendia. Ele cita aqui páginas 146 e 147, o trecho que ele vai mostrar esse pensamento do autor, né? Final da página 147 ele escreve: outro fluxo flui para dentro dos primórdios do Rio Batista. Alguns batistas afirmavam o entendimento calvinista da expiação como limitado ao particular, e eles foram chamados batistas particulares. Eles surgiram aproximadamente uma geração mais tarde que os batistas gerais, e inicialmente eles eram mais moderados em suas versões separatistas. É página 148, como ele apresenta aqui. Ora, o que ele mostra aqui é a velha visão tradicional da origem dos batistas, entre gerais e particulares, que eu comentei inclusive a questão de que alguns questionam se esses gerais devem realmente ser chamados de batistas ou não, por conta das suas muitas crenças diferentes das crenças batistas, né? Então isso é muito questionável. E depois ele fala sobre os batistas particulares que surgiram de fato algum tempo depois dos gerais, pouquíssimo tempo depois dos gerais na Holanda, particulares na Inglaterra. Então isso é uma informação convencional que muitos adotam, mas é importante frisar que os batistas particulares, os batistas que vieram para o Brasil, não têm o menor fundamento com os batistas gerais, não tem a menor ligação com os batistas gerais. Não há nenhum cordão umbilical histórico que possa comprovar que os batistas gerais foram os que deram origem aos batistas no Brasil. Isso está totalmente descartado em nível de história. Os batistas que vieram para o Brasil são filhos de batistas ingleses particulares, de confissões de fé calvinistas. Isso é muito claro, muito claro. Ele ainda diz assim: os primeiros batistas tinham uma visão arminiana, acreditando que Cristo morreu por todos os seres humanos. Ele cita de novo o mesmo autor, o Butcher, na página 154. Ora, se você for olhar para as confissões batistas gerais, você vai ter que admitir isso aqui. Mas o que nós estamos discutindo não é se os gerais defendiam ou não isso, é se os gerais eram realmente batistas ou não. O que nós estamos tentando mostrar aqui é que o rastro histórico que chega até o Brasil, por exemplo, e que sai da Inglaterra para o mundo todo, não é batista geral, é batista particular, são batistas calvinistas. O outro livro que o Mariano citou, o segundo livro dos 2 que ele leu, é do Dr. Matthew Pinson. A obra é
Batistas arminianos. Eu, por coincidência, tenho essa obra aqui na minha biblioteca. Quando ele citou o livro, eu fui buscar, quando eu estava acompanhando há um mês atrás, para ver a sua citação, acompanhar a sua citação, né? E aqui ele vai citar, ele vai trazer algumas citações do Matthew Pinson sobre eles. Diz o seguinte: John Smith e Thomas Harris, os antepassados diretos do movimento batista moderno, é isso que é dito. A própria Convenção Batista Brasileira tem essa posição de que os batistas surgiram com o John Smith e o Thomas Harris, e que foi esse traço, essa linhagem que veio para o Brasil. Mas essa é uma ideia totalmente equivocada. Não tem a menor segurança histórica. Não se sustenta historicamente. Está errado esse argumento. Vou mostrar para vocês logo mais. Então ele continua dizendo: John Smith e Thomas Harris são comumente estudados no contexto do separatismo inglês ou das origens dos batistas. Os estudiosos têm escrutinizado os conceitos de igreja reunida, batismo de crente, separação de igreja e Estado, liberdade de consciência. Contudo, eles têm grandemente negligenciado sua soteriologia e, desta forma, ignoram o fato de que o movimento batista geral, ao qual Smith e Harris deram nascimento, era tanto um programa soteriológico quanto eclesiológico. Olha, eu até gostaria muito que os estudiosos modernos começassem a focar mesmo na teologia do John Smith e do Thomas Harris, porque eu já fiz isso, tenho estudado bastante a soteriologia dos dois, e temos aqui os livros que citei que vão estudar essa soteriologia também, trazer partes dos textos que eles escreveram. E, meus queridos, como citei, a soteriologia desse grupo começa debaixo do calvinismo. Isso é informação que poucas pessoas conhecem e poucas pessoas têm falado sobre isso. A maioria das pessoas que estudam os batistas gerais tem dito que eles nasceram arminianos, mas não foi isso. Eles tornaram-se logo em seguida, alguns meses depois, arminianos, porque abandonaram o calvinismo. Mas quando eles se batizam, quando eles se rebatizam, quando John Smith se rebatiza e batiza o seu grupo inteiro, ele é calvinista e o seu grupo ainda é calvinista. É só mais adiante que eles passam a negar o calvinismo e abraçar a teologia arminiana, por conta de toda a questão da polêmica que estava ali surgindo com as ideias de Jacó Armínio. Mais tarde nós vimos ali, inclusive, que resultou no Sínodo de Dort, de 1618, onde essa questão toda foi debatida e o arminianismo foi reprovado como não sendo uma crença bíblica. Toda a posição foi reprovada pela Igreja Reformada da Holanda. Então, citar Thomas Harris e o John Smith e a sua teologia seria muito bom, porque aí ficaria muito mais fácil para as pessoas entenderem que a teologia do Thomas Harris e a do John Smith é uma teologia cheia de falhas e falhas graves. Era uma igreja que não pronunciava a teologia dos batistas em muitos pontos. Muitos pontos. Então, é muito complicado isso. Muito diferente dos batistas particulares, que já tendo nascido em 1638, considerando a igreja do John Spielberg, já em 1644 apresentam a sua primeira confissão de fé, cuja teologia vem sendo, desde aquele momento até hoje, defendida e confessada pelos batistas reformados ou particulares, como eram conhecidos naquela época. Ele diz ainda o seguinte: a maioria dos eruditos reconhece o arminianismo deste movimento e, portanto, o arminianismo de Smith e Harris. É verdade, eu concordo, mas eu tenho apresentado aqui, tenho mostrado indicações de que, se aprofundarem na teologia do grupo, vão perceber que no começo não era assim. E vão perceber que essa teologia de Smith e Harris é uma teologia que está cheia de posições heréticas.
diferente do grupo batista particular. A questão da influência teológica, continua ele, da soteriologia de Smith e Harris está imediatamente relacionada ao debate mais geral. Estudiosos que enfatizam a influência menonita na origem do pensamento batista reivindicam que Smith e Harris adquiriram seu anticalvinismo dos menonitas, ao passo que os que ressaltam suas visões separatistas inglesas atribuem a alteração soteriológica ou a influência do arminianismo holandês ou a sua leitura da Bíblia. Então, de onde vem o arminianismo? Ele está tentando explicar isso, o Pinson. O Elton Mariano está citando o Pinson, ele está tentando explicar de onde vem o arminianismo deles. Ou vem da influência menonita, ou vem do próprio Armínio, da sua influência, ou vem de um estudo bíblico que eles vão se aprofundar e vão chegar a essa questão. Mas isso não responde a pergunta, a questão. Isso você pode fazer esse questionamento quando a igreja estava fundada em andamento, mas na origem, até essa igreja geral era uma igreja calvinista. Os primeiros dias, primeiros meses, era uma igreja calvinista. Muitos, diz ele, muitos desconhecem as origens batistas e ficarão surpresos em aprender que Harris, o primeiro batista, foi arminiano. Ele está escrevendo, o Pinson é um americano, fala inglês, né? Está escrevendo para o público de língua inglesa, está escrevendo para batistas que têm uma raiz calvinista. Se ele fosse escrever para brasileiros, ele não precisava fazer essa colocação aqui. Mas como ele escreve para um país que tem na sua raiz a ideia de que o batista é calvinista, ele diz, você pode ficar até surpreso em saber que o primeiro batista é arminiano. Então ele tenta, de alguma forma aqui, apresentar essa ideia de Harris como o primeiro batista e ele sendo arminiano, desconsiderando totalmente aquilo que nós frisamos sobre as suas heresias. Ele precisava dizer que o primeiro batista também tinha muitas heresias consigo. Ele precisava dizer que o primeiro batista, Thomas Harris, não acreditava na queda do homem no pecado. Precisava dizer que o primeiro batista, Thomas Harris, negava a graça irresistível, a perseverança dos santos. Ele precisava ter dito tudo isso para ser coerente com a sua afirmação. Esse autor, o Pinson, ele também diz que, aliás, é importante frisar que ele também é um autor especialista em batistas gerais. O Elton Mariano escolheu um autor que tem estudado as obras de Armínio. Ele é um arminiano clássico, ele escreveu livros sobre arminianismo clássico. O livro dele está aqui, esse que o Elton Mariano cita. Eu tenho esse livro aqui comigo, é esse material aqui, esse livro aqui. Arminian and Baptist, batistas e arminianos, né? Arminianos e batistas. Então, nessa obra aqui, o Pinson, Matthew Pinson, ele vai apresentar, obviamente, uma visão arminiana dos batistas. Ele é um batista arminiano, ele só escreve sobre arminianismo e batistas. É a temática principal dele. O Elton Mariano deveria ter colocado, para equilibrar pelo menos a discussão, alguns dos autores que eu citei aqui e que têm influência muito maior. O Matthew Pinson é um menino, uma criança, diante de um Tom Nettles diante de Leo Garrett, diante de Michael Heinck e tantos outros. Tantos outros. Então o debate está aqui só caolho, está só de um lado e as respostas não convencem. A questão é que os batistas gerais, como convencionalmente nós os chamamos, por conta da questão o batismo que eles receberam de fato por muitos historiadores, eles tiveram o seu fim. Eles não prevaleceram, como eu frisei em algumas aulas. Eles só voltam à cena histórica em 1770, no movimento chamado de Nova Conexão dos Batistas Gerais. Até então eles estavam totalmente apagados, não existiam. Os batistas eram os batistas particulares, gerais não existiam. E aí
por conta de uma influência da pregação wesleyana, é que esse grupo, algumas pessoas começam a se reorganizar e o grupo, então, em 1770 ressurge. Eles convocam uma reunião, um pastor chamado Dan Taylor toma a frente disso, e daí em diante o grupo começa a se reerguer e voltar a viver. O movimento é chamado, inclusive, também de renascimento dos batistas gerais, porque eles já haviam fracassado, estavam acabados, né? Então isso é muito importante. O grupo que prevaleceu toda a história batista, desde a sua fundação, e que fez missões, e que veio para o Brasil e para toda parte, trazendo suas confissões de fé, foram os batistas particulares. É muito importante que isso seja frisado e seja bem estabelecido. Esse grupo que se espalhou pelo mundo todo foram os batistas particulares com as suas confissões de fé calvinista. Tá bom? Então, gente, hoje essa interação era para responder aí esse e-mail que o nosso aluno Vinícius Ferreira nos enviou. Agradecemos o pastor Vinícius por ter participado do programa do Ricardo Bibo, também o Elton Mariano, né, que tem todas as suas os seus méritos também, é um estudioso. Pena que aqui nessa questão ele não poderia ter sido mais profundo, como ele foi na aula no programa do Ricardo Bibo, do Bible Talk, né? Mas aqui ele cita duas obras que devem ficar aí em suspenso. Uma de um presbiteriano que não é um especialista em batista, e a outra de um batista que é especialista em Jacó Arminio, né? E não no grupo. Ele sequer menciona aqui o grupo dos batistas particulares com essas considerações. Ele não considera a questão das heresias de Thomas Harris, ele não considera a questão que John Smith, quando se batizou, ainda era calvinista. Se a igreja nasce naquela data, a igreja nasce calvinista. Então são questões que era necessário que ele se aprofundasse. Foi por isso que o nosso aluno Vinícius, ele foi lá e fez esse questionamento. Então um forte abraço aí para o Vinícius, para você que nos ouviu. Quarta-feira agora temos aula Teologia do Pacto. Assista, 20h30 no CHTB Marcos Paixão.